Milionário barbeiro fica chocado ao ver mendigo negro fazendo um ato surpreendente. A praça central de São Paulo pulsava com vida. Som de risadas, buzinas e conversas se misturavam, criando uma sinfonia estrondosa. Ricardo, um barbeiro milionário, passava como uma sombra, cercado por bolsas de grife, relógios de ouro e uma aura de superioridade. Ele era um homem de status, respeitado e admirado. Tudo o que tocava transformava-se em lucro. Dinheiro era seu Deus. Ele acreditava que a riqueza trazia felicidade. Era assim que o mundo funcionava, certo? Mas aquele dia era diferente. Ele parou na frente de uma barraca de comida. As cores vibrantes da comida ameaçavam chamar sua atenção, quando algo inesperado desviou seu olhar. Um mendigo negro, com barbas desgrenhadas e roupas rotas, estava sentado em um canto. Seus olhos profundos e cansados pareciam esconder segredos inexplorados. O nome dele era Joaquim. E então algo surpreendente aconteceu. Uma mulher idosa, debilitada e com um olhar triste, se aproximou de Joaquim. O mendigo, em uma cena que parecia um filme, fumou seu último trocado num maço de moedas. Ricardo observou incredulamente, enquanto Joaquim, em um gesto de generosidade que fez o coração de muitos pararem, entregou sua última moeda para aquela mulher. O impacto do ato ecoou pela praça, como se a vida parasse por um instante. Como alguém que não tinha nada, ainda assim poderia oferecer tudo. Ele se sentiu pequeno, insignificante. Um frio percorreu sua espinha. Ele sempre acreditou que seu dinheiro era o que contava, o que definia o valor das pessoas. Mas ali, em plena praça, Joaquim estava desafiando sua visão de mundo. Ricardo se aproximou, mas hesitou. E se alguém o visse? A fama e o prestígio construídos por anos poderiam ser arruinados. Mas a incerteza em seu coração o guiava. Ele queria entender. Ele precisava entender. A vida de Joaquim não era o que parecia à primeira vista. Ele não era apenas um mendigo. Seu passado era repleto de reviravoltas. Ricardo estava prestes a descobrir que há muito mais entre o céu e a terra do que ele tinha imaginado. Porém, a situação se complicava. Seu rival, um outro barbeiro, estava à espreita, esperando pelo momento certo para expor a conexão entre eles e destruir a imagem de sucesso que Ricardo havia construído com tanto esforço. Enquanto uma tempestade de dúvidas se formava na mente de Ricardo, ele se pegou pensando: o que fazer quando se depara com a verdade sobre si mesmo e sobre Joaquim? O que acontece quando os segredos começam a emergir, colocando em xeque a vida de ambos? E mais importante, o que significa realmente ser rico? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tumulto da praça parecia distante para Ricardo. Ele sentia o coração acelerado, as palmas suadas. A cena à sua frente era poderosa. Joaquim, o mendigo,
estava cercado por respeito, enquanto ele, um milionário, se via encurralado pela própria vaidade. Seu instinto dizia para se afastar, mas uma força maior o puxava para perto. O que ele poderia aprender ali, com aquele homem tão diferente? Então, um grito rasgou o ar. Uma mulher agitada correu em direção a Joaquim, seus olhos arregalados de desespero. "O meu filho, ele precisa de ajuda. Ele está no hospital." O lamento ecoou pelo espaço, atraindo olhares. O fogaréu da situação aumentou. Ricardo deslocou-se, se aproximando mais, seu coração martelando. Ele não sabia o que fazer. Aquela mulher e seu filho eram a imagem da impotência. "Ele é tudo o que eu tenho." Com um sobressalto, Joaquim se levantou. Seu olhar não era mais de um homem perdido, mas de alguém determinado. "Calma. O que ele precisa?" A voz era firme, quase poderosa. "Dinheiro, e urgente." O tom dela era tão desesperado que fez as lágrimas escorrerem pelo rosto de algumas pessoas que assistiam. Ricardo sentiu o nó na garganta. Ele tinha uma fortuna, mas parecia tão insignificante entre aquelas vidas marcadas pela dor. Enquanto isso, Joaquim buscava algo em seus bolsos rasgados. Todos estavam em expectativa. Ele retirou um envelope amarelado, desgastado, e revelou uma quantia. "É tudo que tenho, mas vou entregar. Ele vai precisar mais que eu." O choque se instalou na praça, as respirações suspensas. Ricardo se sentiu como um espectador em sua própria vida. A generosidade daquele homem, sem casa, sem comida, era devastadora. Mas então, do fundo da multidão surgiu um rosto familiar. Seu rival, Eduardo, o outro barbeiro, apareceu sorrindo. O que ele estava fazendo ali? Ricardo não gostou da forma como observava a cena. Eduardo se aproximou e um riso cínico começou a sair de seus lábios. "Olha só, olha quem se tornou o herói do dia." Um mendigo dando mais a reviravolta não parou ali. Joaquim olhou para Eduardo e, com um movimento ágil, abriu o envelope. E, em vez de dar o dinheiro, passou o papel em branco para a mulher. "Preencha, diga o que você precisa e nós vamos arrumar." O que era aquilo? Ricardo piscou confuso. O mendigo estava transformando o ato de doar em uma parceria, em uma luta coletiva por dignidade. Então, a mulher olhou para Joaquim, seus olhos brilhando de esperança e incredulidade. "Mas eu não." E Joaquim completou: "Todos nós temos algo a dar. Vamos lutar junto." Aquela frase ecoou na praça. Ricardo sentiu-se completamente perdido. Ele queria intervir, queria ajudar, mas a imagem dele estava em jogo. Ele lutava contra si mesmo, enquanto as vozes ao redor cresciam. Então, com seu coração disparado, ele tomou a decisão. "Eu vou ajudar." Mas Eduardo, com um sorriso malicioso, gritou para a multidão: Olhem, olha o milionário tentando fazer caridade agora." O que estava nas mãos deles? Um momento de escolha se instaurava. Ricardo olhou para Joaquim, um homem que, mesmo sem nada, estava disposto a tudo. E ele havia perdido tudo. Ou poderia encontrar um novo caminho a partir daquela confusão? A tensão pairava no ar como um peso insuportável. O mundo acabava de se inverter. E a verdadeira pergunta que fervilhava em suas mentes era: quem era realmente o mendigo e quem era realmente o milionário? Ricardo estava paralisado, entre a vontade de ajudar e o medo do que isso significaria. Todos olhavam, a multidão sussurrava, e Eduardo ria, alimentando a tensão. Mas neste instante de confusão, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou. "Cuidado!" Uma mulher apareceu correndo, sua camisa rasgada, os olhos arregalados. Ela empurrou a multidão,
tropeçando em algumas pessoas até alcançar Joaquim. Não, ela gritou, enquanto um brilho prateado reluzia em suas mãos. Ricardo reconheceu o metal, uma faca. A praça inteira congelou. O murmúrio crescente se transformou em um grito coletivo. Joaquim se virou. Seus olhos verdes, que antes eram cheios de determinação, se tornaram alerta. — O que você está fazendo? Perguntou, levantando as mãos como se tentasse acalmá-la. Era um gesto de paz, mas a mulher estava desesperada. Ele precisa do dinheiro. Sua voz estava trêmula, misturando frustração e medo. Você não entende? É a única maneira dele sobreviver. Ricardo sentiu um nó na garganta. A mulher não parecia um simples transeunte. Havia algo mais ali, um desespero familiar. A praça inteira estava em choque. O ar quente se tornou pesado. O som das sirenes ao fundo começou a se intensificar. O mundo de Ricardo parecia desmoronar em câmera lenta. Joaquim, sem hesitar, deu um passo à frente. Não precisa fazer isso. Vamos encontrar uma solução juntos. A mulher olhou para ele e, por um breve momento, o ódio pareceu vacilar. Mas então um som agudo cortou o ar. O desespero dela explodiu como um documento queimando, um grito de dor, de perda iminente. A tensão crescia e a arma na mão dela tremia. Eu preciso do que é meu. O tumulto atingiu o auge. As pessoas ao redor começaram a gritar, instintivamente se afastando. Ontem, Joaquim era um mendigo. Hoje, ele havia se tornado um símbolo de generosidade. Mas agora, em meio ao caos, tudo estava prestes a mudar. Ricardo não conseguia pensar. O suor escorria pela sua testa, e a imagem de Joaquim, aparecendo como um herói, estava se contorcendo em um pesadelo. Ele viu seu rival Eduardo, que não tirava os olhos da cena. Um sorriso maligno dançando em seus lábios. Era como se ele estivesse esperando por esse momento, para gravar tudo e criar o escândalo perfeito. Mas Joaquim não recuou. Em um movimento rápido, ele se aproximou mais, mantendo o olhar firme na mulher. Por favor, vamos resolver isso como humanos. Ele estendeu a mão, mas antes que pudesse tocá-la, ela fez um movimento brusco. Vá embora, não quero te machucar! O desespero a consumia. Então um carro apareceu, girando em alta velocidade. As rodas gritaram contra o asfalto, e antes que alguém pudesse reagir, o veículo parou abruptamente ao lado da multidão. As portas se abriram. Saia da frente! Polícia! As vozes exclamavam, e o pânico dominou a cena. Para o horror de todos, a mulher, que estava completamente alheia ao tumulto crescente, gritou ainda mais alto. Um eco de reconhecimento soou. Eu não sou apenas uma mãe desesperada. Sou a irmã dele. O garoto no hospital é meu filho, e eu não vou deixar você roubar nosso futuro. Nesse momento, o choque caiu sobre todos, como uma avalanche. Ricardo paralisou. As revelações atiradas ao ar mudaram tudo. Joaquim olhou para a mulher, a fúria agora misturada à confusão. O que você está dizendo? A multidão também se calou, como se o tempo tivesse parado. O peso das palavras pairava no ar. Ricardo, agora mais confuso do que nunca, notou que Eduardo estava gravando cada segundo. O sorriso no rosto de seu rival ficou mais largo, e um sentimento de traição crescente brotou dentro dele. Como aquilo poderia estar acontecendo? O que mais ele não sabia sobre aquele mendigo? E, principalmente, quem era a verdadeira ligação entre Joaquim e a mulher? A verdade estava mais próxima do que ele jamais poderia imaginar, e ele sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. O coração de Ricardo martelava em seu peito, e uma única pergunta ecoou na mente de todos.
Como isso acabará? Enquanto a tensão subia, uma nova batalha estava prestes a começar, e as consequências a serem enfrentadas poderiam mudar suas vidas para sempre. O coração de Ricardo martelava em seu peito. Ele mal conseguia processar tudo o que a mulher acabara de revelar. Sua irmã? Como isso era possível? Joaquim, o mendigo que ele observava com tanta curiosidade, tinha uma conexão profunda e íntima com aquela mulher. Uma relação que parecia desafiá-lo a manter a sua imagem de milionário. O choque nas feições de Joaquim falava mais que 1000 palavras. A multidão estava em silêncio, como se o tempo tivesse congelado. Fevereando com tensão, os rostos ao redor expressavam espanto e curiosidade intensa. As câmeras de Eduardo capturavam cada momento, cada grimace, cada troca de olhares carregados de significado. Você? Ponto. Citona. Você é minha irmã? Joaquim balbuciou, a voz trêmula. A mulher, agora em lágrimas, lutava para manter a respiração sob controle. Sim, eu sou. Você não sabe o que aconteceu com ele. Ele precisa de você e do nosso apoio. A revelação pesava no ar. Ricardo, que havia visto Joaquim apenas como um mendigo, agora via um homem dividido entre um passado sombrio e uma nova esperança. As peças começaram a se encaixar. O ato de generosidade de Joaquim não era apenas sobre altruísmo. Era uma última tentativa de restabelecer um vínculo que o destino havia rasgado. Mas por que você não me procurou? Por que você não... Joaquim parecia perdido, os olhos marejados de confusão e dor. A mulher interrompeu, com a voz entrecortada. Eu estava em outro lugar em busca de alguém, e logo me perdi no caos. Você sumiu, e com isso, eu não consegui mais cuidar do nosso irmão. O desespero na voz dela ecoava sobre a multidão. E a tensão, que antes era apenas um eco de sussurros, agora se transformou em um murmúrio crescente. As expressões nas faces das pessoas mudavam, refletindo o peso da revelação. Alguns murmuravam sobre a traição, outros sobre esperança, e outros ainda sobre como, de repente, tudo o que pensavam ter entendimento estava desmoronando. Ricardo, paralisado, ainda tentava assimilar o turbilhão. O que ele faria agora? Era um desconhecido na história familiar dos dois. E, no entanto, como um bilhete premiado, tornara-se o espectador de um drama que não sabia que existia. Uma onda de compaixão começou a preencher seu coração. Mas ficava claro que o tempo estava se esgotando. Ele finalmente falou, voz firme. Posso ajudar. Vamos juntar o que é seu. O que precisarem, eu vou ajudar. Antes que pudesse continuar, um grito. A mulher, em meio às suas frustrações, lançou a faca ao chão. Uma combinação de pânico e determinação fez o corpo de Joaquim hesitar. Espere! Você não precisa fazer isso. E nesse instante, algo inesperado aconteceu. O chão sob seus pés tremeu. Um forte estrondo ecoou pela praça. Os rostos se voltaram para o lado de onde vinha o barulho. Um carro se chocou contra um poste, arremessando faíscas e levantando poeira. A multidão gritou e se dispersou. O pânico foi imediato. Ricardo tomou a dianteira. Fiquem calmos, fiquem longe. Mas a confusão se espalhou, como se uma onda tivesse atingido a todos. No meio do caos, algo brilhante voou pelo ar. Não era a mulher desesperada, mas uma espécie de bombinha de fogos de artifício que acertou o chão, iluminando tudo com cores vibrantes. Os gritos tornaram-se um mar de pânico e urgência. E enquanto todos tentavam se afastar, Joaquim agarrou a mão da mulher, um gesto de proteção e aliança. Aguarde, precisamos falar, ele precisa de ajuda.
mas a voz dela se perdeu entre os gritos e o som ensurdecedor. No meio de toda a confusão, Eduardo não estava mais sorrindo. Ele registrava cada segundo, e em seu olhar havia um brilho de triunfo. Ele sabia que suas câmeras estavam capturando algo monumental. E assim, em meio ao caos da praça, a revelação da ligação entre Joaquim e a mulher, o seu passado de dor e desespero, a chance de ajudar estava cada vez mais distante, como uma lanterna perdida em uma tempestade. Ricardo estava diante de algo muito maior do que ele havia imaginado. E a cada segundo que passava, a pergunta ressoava: o que isso realmente significava para o futuro deles? Seriam apenas peças em um jogo cruel? Ou haveria esperança de reconstrução? O caos rugia em torno dele, e no meio de tudo, um novo mistério se formava. O que mais estava escondido sob a superfície daquelas vidas interligadas? Joaquim estava ali, em meio ao tumulto, segurando a mão da mulher, como se ela fosse sua âncora em um mar de incertezas. O barulho da sirene se aproximava, e ele sentia o coração disparando. Eduardo, com o sorriso malicioso no rosto, gravava a cena. O que poderia ser mais trágico do que aquele momento? O desprezo entre um milionário e um mendigo. Mas de repente a mulher começou a falar, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Ele precisa de você, Joaquim. Não só como irmão, mas como homem que ainda pode fazer a diferença. As palavras dela soavam como um chamado desesperado à ação. Joaquim, lutando contra suas emoções, deu um passo à frente. Mas algo dentro dele dizia para recuar. Ele estava preso entre a necessidade de ajudar e o peso do passado. E então, antes que pudesse processar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um homem estranho surgiu no meio da confusão, sua voz ecoando como um trovão. Chega! Ele segurava algo nas mãos e por um segundo todos ficaram em silêncio. Joaquim congelou, reconhecendo a arma apontada em direção a ele. Eu não quero machucar ninguém! O homem gritou desesperado. O caos se instaurou. A praça que antes pulsava com a vida, agora estava repleta de gritos e pessoas se afastando rapidamente. Ricardo, atordoado, percebeu que não estava apenas assistindo ao desenrolar de uma tragédia, mas se tornando parte dela. Ele viu o homem se aproximar, a arma tremendo em suas mãos. Você é ele, não é? O irmão que fugiu? O tom era agressivo, sem espaço para negociar. Joaquim, confuso e aterrorizado, não sabia como reagir. O que você quer? Gritou, o ar vibrando com sua tensão. A multidão estava paralisada em um misto de medo e expectativa. Eduardo, em sua frenética gravação, parecia estar em êxtase. Ele sabia que estava capturando um momento que poderia destruir vidas. Eu quero justiça. Você me abandonou. Você e essa sua vida de luxos. O homem disparou suas palavras, como se cada uma fosse uma bala. A realidade estava desmoronando em cima de Joaquim. A conexão perdida, a traição e as dores do passado explodiram em um só instante. A mulher, agora em estado de choque, tentou avançar. Pare! Você não está pensando claro. Mas era tarde demais. O homem se virou, focando em Joaquim. Toda a sua vida, toda a sua luta e dor estava sendo exposta sem misericórdia. Ricardo,
queria intervir. Mas quem seria ele para enfrentar aquela situação? Um simples barbeiro, cercado por riquezas, mas completamente vazio diante de um verdadeiro dilema humano. Ele viu a tensão se acumular, as lágrimas nos olhos de Joaquim, a desolação na expressão do homem com a arma. O verdadeiro conflito não era apenas sobre dinheiro, status ou o que significava ser rico. Era sobre a luta pela vida e a busca por pertencimento. E então, em um movimento abrupto, o homem, em um ato de desespero, pressionou o gatilho. O som do tiro reverberou na praça, como se o tempo tivesse parado. O mundo ao redor virou um borrão. O que aconteceria a seguir? Joaquim caiu. As pessoas gritavam. O pânico era absoluto. O que havia sido um encontro de oportunidades e reconexões agora se transformara em um pesadelo. Tudo o que Ricardo conhecia desmoronava. Ele percebeu que a vida não se resumia a dinheiro e prestígio, mas a laços humanos, que uma vez rompidos, eram impossíveis de reparar. A verdadeira riqueza estava em quem você era, não em quanto possuía. Enquanto a cena se desenrolava como um filme angustiante, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente era Joaquim? E o que isso significaria para eles todos, dentro dessa nova realidade que havia se formado a partir de um ato de violência? As respostas ficavam cada vez mais distantes, enquanto uma nova era de trevas começava a se acumular sobre suas vidas. O tiro ecoou na praça como um trovão, rasgando o ar. O coração de Ricardo ficou pesado, e sua mente girou em um turbilhão de confusão e pavor. Ele viu Joaquim cair, o corpo dele se dobrando de maneira grotesca, como um boneco de pano. As pessoas gritaram e se empurraram, criando um caos ainda maior. O desespero tomou conta do lugar. Os rostos em volta expressavam um misto de medo e incredulidade. A mulher, a irmã de Joaquim, gritou paralisada. Não! Não! Sua visão se tornou turva e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Era como se o tempo tivesse parado, e tudo o que existia agora fosse aquele momento. Ela se lançou para a frente, como se o impulso pudesse mudar o que já havia acontecido. Joaquim! Chamou, a voz dela ecoando a angústia de uma vida inteira de arrependimentos. Ao mesmo tempo, a multidão se dispersava em desespero. Ricardo viu Eduardo, que ainda filmava, mas seu sorriso de triunfo havia desaparecido. O homem que antes estava tão certo de sua vitória parecia completamente atordoado agora. Ele também percebeu a aproximação das sirenes. A polícia estava chegando, e com ela, a expectativa de que a situação fugiria do controle. "Saia da frente!" Um policial gritou, empurrando a multidão que tentava se aproximar de Joaquim. As portas do carro de polícia se abriram e vários oficiais emergiram, prontos para lidar com a situação. O clima estava tenso e a praça cheirava a pânico e sangue. Ricardo não sabia o que fazer. O que estava acontecendo? Ele se virou para Eduardo, que ainda segurava a câmera de forma trêmula. "O que você vai fazer agora?" Disparou ele em um impulso, mas Eduardo estava tão atordoado quanto os outros. Eu não sei." Ele parecia confuso, questionando seus próprios valores e prioridades. O que antes era um espetáculo, agora era um show de horrores. O desejo de expor a verdade se tornara uma armadilha mortal, e Ricardo foi invadido por uma onda de compaixão por aquele homem que antes considerava seu rival. Então, um grito atravessou a praça. Mais uma vez, tudo parou. Mais uma mulher, dessa vez totalmente desconhecida, se jogou à frente de Joaquim. "Eu sei quem ele é!" Ela gritou, ofegante.
Ele é meu filho. O choque correu pela multidão como um choque elétrico. Não era apenas uma irmã. Havia mais na história. Ricardo ficou paralisado. Filho? O que estava acontecendo? Uma reviravolta impossivelmente além do que ele podia imaginar. A mulher se ajoelhou e as palavras dela pareceram quebrar o chão sob os pés de todos. Joaquim não era apenas um mendigo. Ele era um pai. Mas onde estava o filho? Ricardo sentiu seu coração se apertar. Aquela vida havia sido cercada por segredos, e agora estavam vindo à tona. O caos que se formava ao redor de Joaquim era tudo o que ele não queria. Ele se virou, olhando para a mãe e para a mulher que havia gritado. "Por que você não me disse?" A irmã questionou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu pensei que estava protegido. Eu não sabia que você estava aqui." Joaquim murmurou, fraquejando sob o peso da revelação. A multidão murmurou. Como poderiam estar todos tão imersos em suas próprias vidas que não viram a verdadeira história? A ironia se instalou. O mendigo que todos viam como uma figura insignificante tinha uma história rica, uma vida cheia de dor e conexões. Enquanto a tensão envolvia o ar pesado da praça, um silêncio sombrio pairou. Ricardo observou a cena, perdido em seus pensamentos. Ele estava testemunhando algo muito maior do que rivalidade ou status. Era sobre comunidade, amor e vulnerabilidade. A pergunta que fervilhava em sua mente era: quanto mais segredos estavam escondidos sob a superfície? Com a polícia controlando o acesso e os gritos da multidão se dissipando lentamente em murmúrios confusos. O passado estava prestes a ser revelado. E ele sabia que para tudo mudar, ali mesmo, na praça, a verdadeira batalha pela redenção e pela verdade ainda estava apenas começando. Joaquim estava ali em meio ao tumulto, segurando a mão da mulher como se ela fosse sua âncora em um mar de incertezas. O barulho da sirene se aproximava, e ele sentia o coração disparando. Como é que tudo havia chegado a esse ponto? Enquanto a multidão se dispersava, a tensão nos rostos das pessoas era palpável. Elas observavam, sem saber o que esperar. Ricardo viu a mulher, os olhos inchados de lágrimas, e entendeu que a situação precisava de ação. "Precisamos de ajuda!" gritou, o desespero enredando sua voz. Ele se virou para os policiais que chegaram, apontando para Joaquim. Ele tá ferido." Mas nenhum oficial se movia. Parecia que eles estavam mais focados em controlar a massa que se agitava ao redor. Então, algo totalmente inesperado aconteceu. Um homem começou a correr, aparecendo no meio da confusão. Era alguém que nunca haviam visto antes, mas ao que parecia, todos estavam chocados. Ele gritou algo que só aumentou a tensão. "Parem! A verdade vai vir à tona." A voz dele era forte, quase como um eco das profundezas de uma sala escura. Joaquim e a mulher se viraram em direção ao movo intruso, confusos. "Quem é você?" perguntou Joaquim, a voz trêmula. O homem, de cabelo desgrenhado e olhar frenético, parou na frente deles, a respiração ofegante. Sou eu, o filho perdido." O mundo parou. Joaquim ficou pálido. O que ele havia acabado de ouvir? Como? A multidão, antes frenética, agora parecia uma maré que tinha cessado, prestando atenção ao que acontecia. Você não pode ser, disse Joaquim, o nó na garganta apertando a cada palavra. A mulher ficou boquiaberta, sem saber como reagir. O homem, um jovem de aparência desgastada, começou a explicar. Fui sequestrado quando criança. Eles me ocultaram durante anos, mas agora estou livre.
Eu sempre procurei por vocês. A praça murmurou em choque. As expressões se misturaram em um emaranhado de emoções. Ricardo sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Era uma reviravolta surreal, e ele se perguntava o que mais estava escondido naquela história. O rapaz, exausto e marcado, olhou para Joaquim e a mulher com olhos que carregavam a dor de toda uma vida cheia de busca e solidão. Vocês nunca desistiram de mim? Pensei que estaria sozinho para sempre. O desespero ecoava em suas palavras. Meu Deus! A mulher se ajoelhou, a realidade a atingindo como um golpe. Eu pensei que tivesse te perdido. Nunca soube o que aconteceu, mas sempre esperei por você. Joaquim, agora completamente atordoado, fechou os olhos. Páginas de um passado que ele achava enterradas ressurgiram com toda a intensidade, como se as memórias emergissem com a força de um tsunami. Ele sempre tivera o sentimento de que havia algo mais em sua vida, uma lacuna que nunca se fechou. Como você, o que mais havia nesta história? Algo não se encaixava. Os policiais, agora mais atentos, começaram a se aproximar, mas a atmosfera permanecia carregada de incertezas, como se algo ainda maior estivesse prestes a acontecer. E então, como se a energia ao redor da praça estivesse prestes a explodir, a mulher que se jogara ao lado de Joaquim, gritando por seu filho, olhou para ele com fúria. Você me abandonou também. A voz dela tremeu de raiva e dor. Você nunca foi o homem que prometeu ser. E agora aparece do nada, como se nada tivesse acontecido. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. A multidão começou a murmurar novamente, cada vez mais confusa. O jovem olhou para ela, ofegante. Você me abandonou. Você me escondeu. A tensão começou a aumentar no ar, e seus olhares se entrelaçaram em uma batalha silenciosa, cheia de mágoa e ressentimento. Ricardo observava, o pânico começando a se instalar em seu peito. Tudo o que conhecia estava se desmoronando. Se aquilo era apenas o começo do que seria revelado, o que mais existia naquele jogo de segredos? O verdadeiro passado dos personagens parecia tão distorcido quanto suas histórias. E ele mal sabia que, no fundo, seu papel nessa narrativa estava prestes a mudar de maneira dramática e irreversível. Como poderia essa história, que antes parecia tão simples, agora se transformar em um emaranhado de mentiras e desilusões? E a pergunta que pairava no ar agora era: quem realmente eram essas pessoas? E o que mais ainda estava enterrado sob a superfície calma da vida de cada um deles? A verdadeira batalha por aceitação e redenção apenas começava, e todos estavam prestes a descobrir que a verdade pode ser tão devasta. E enquanto o jovem revelava a verdade, tudo virou um redemoinho de emoções. Os olhares se encontraram e a tensão no ar se tornou palpável. Joaquim estava ali, paralisado, e a mulher parecia cada vez mais confusa. Mas antes que pudesse processar, um grito ecoou em meio ao silêncio tenso. Pare com isso! Todos viraram a cabeça para o homem que estava à margem da multidão. Um tipo que ninguém conhecia. Ele segurava um cartaz emoldurado com uma foto antiga de Joaquim e um menino sorridente. Esses dois não são apenas irmãos. Eles são parte de uma história muito mais complicada. A praça inteira ficou em choque. O homem se aproximou, ofegante, como se tivesse corrido para chegar ali. Eu sou parte da família. Fui obrigado a ficar quieto. Mas a verdade precisa ser dita. A multidão murmurou e trocou olhares confusos. Você não sabe o que está fazendo, gritou a mãe, com uma mistura de raiva e medo. Isso não é hora para mais drama.
Mas o homem, ignorando-a, levantou o cartaz. Joaquim, você não lembra de mim? Sou seu primo. E esse menino, ele não é só seu irmão, ele é seu filho. O impacto das palavras caiu pesado sobre todos, como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre eles. Joaquim ficou branco, as mãos tremendo. Como assim, meu filho? Ele mal conseguiu formular as palavras. Um frio percorreu sua espinha. As lembranças começaram a emergir, fragmentos de sua juventude, uma lembrança de um amor perdido, em meio a uma vida tumultuada. Você não pode estar falando sério, exclamou a mulher, os olhos arregalados. O primo continuou, sua voz fervilhando de emoção. Você foi enganado, Joaquim. A mulher com quem você se envolveu era meu amor. Quando nós éramos jovens, aconteceu algo terrível. Você não sabia que o garoto que você perdeu naquele acidente, a culpa foi deles. Não foi uma falha sua. Um silêncio cheio de tensão tomou conta da praça. Assim que essas palavras saíram da boca dele, a verdade escaneou a multidão. O duelo emocional começou a desmoronar sobre as cabeças de todos. Ricardo sentiu como se estivesse em um pesadelo. Um novo segredo, uma nova camada de dor. Ele olhou para a cena, quase sem fôlego. O primo gesticulava, cada palavra uma lança. A verdade é mais complicada do que você imagina. Seu filho foi levado. Nós vivemos em um mundo de mentiras e silêncios, mas isso acaba agora. A declaração pairou impactante, cortando o ar pesado da praça. Joaquim, com a cabeça girando, olhou para a multidão incrédula, para a mulher que agora não parecia mais uma estranha. O choque e a negação se misturaram em seu rosto. Meu filho, eu pensei que estivesse morto. Eu não sabia. Seus olhos brilharam com lágrimas não derramadas. O passado, agora mais presente do que nunca, retornava como um fantasma. E então, em meio a essa explosão de revelações, o homem avançou como se estivesse trazendo a verdade de um tempo antigo. Precisamos encontrá-lo. Ele é vivo, Joaquim. A vida está nos dando outra chance. O tom dele aumentou, cheio de esperança. Mas a multidão, agora curiosa e preocupada, começou a segmentar os olhares, como se a conversa estivesse gerando um eco incontrolável. O que mais estava perdido nas dobras do passado? Que segredos mais poderiam quebrar essa aparente normalidade? Ricardo sentiu um nó na garganta. Um misto de dúvida e compaixão se espalhou. O que essa nova revelação significava? E a pergunta que deixou todos inquietos: até onde os laços de sangue podem ser rompidos e recém-reconstruídos? Joaquim estava ali, em meio ao tumulto, segurando a mão da mulher como se ela fosse sua âncora em um mar de incertezas. O barulho da sirene se aproximava, e ele sentia o coração disparando. Como é que tudo havia chegado a esse ponto? Enquanto a multidão se dispersava, a tensão nos rostos das pessoas era palpável. Elas observavam, sem saber o que esperar. As palavras do primo de Joaquim zumbiam em sua mente. Seu filho. Ele não é só seu irmão, ele é seu filho. E a mulher, a irmã de Joaquim, olhava para ele como se estivesse prestes a desmaiar. O jovem, que se dizia filho, com o olhar desesperado, esperava por uma reação. Um silêncio mortal tomou conta da praça. Até mesmo os gritos e a agitação da multidão diminuíram. Joaquim estava paralisado. Ele não sabia o que pensar. Um filho perdido, que acreditava ter sido levado pela vida. Agora, essa revelação parecia um golpe esmagador. Meu Deus, murmurou, a voz falhando. Mas antes que pudesse processar tudo,
Uma nova voz cortou o ar. Joaquim! Era uma mulher que se aproximava rápida e furiosa, o cabelo desgrenhado e a roupa suja. Você não pode ficar assim. O menino precisa saber a verdade. A multidão se virou para ela. Era uma mulher que Joaquim não reconhecia, mas seu olhar, cheio de pânico, parecia cruzar com o do jovem. Você é uma mentirosa, ele gritou. Só quer saber do meu pai. Mas a mulher não se intimidou. Não sou mentirosa, eu sou a verdade. Ele é seu filho, Joaquim, e você precisa enfrentar o que realmente aconteceu. O alvoroço aumentou. Todo mundo olhava em choque, tentando entender a cena. Ricardo, de pé à margem, sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido nessa história de vida? Estaria ele vendo o desmoronamento de mais mentiras? Um certo desespero cresceu dentro dele. O passado de Joaquim, as conexões familiares, e agora essa mulher estranha levantando uma bandeira em defesa de um filho. Ponto. A irmã de Joaquim gritou, furiosa. Você é louca. Ele não pode acreditar em você. Mas a mulher só parecia mais determinada. A verdade irá despedaçar essa família aos poucos. E vocês precisam estar prontos. Há algo muito mais profundo nessa história. Joaquim sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. A confusão se revirava em sua mente. Essa mulher, o que ela queria? O que mais ele não sabia? Então o inesperado aconteceu. O homem que afirmava ser seu filho, o jovem que parecia ter renascido, cambaleou até a mulher e a puxou pela mão. Mãe, é verdade? Ele parecia angustiado. O que está acontecendo? E como se o tempo tivesse parado, a mulher olhou fixamente nos olhos do jovem e revelou. Eu fui forçada a me separar de vocês. Fui obrigada a fazer isso por causa de uma organização, uma que busca controlar tudo. O murmúrio da multidão cresceu novamente, agora cheio de indignação e espanto. Organização? Joaquim sussurrou, a voz saindo trêmula. De repente, todo o caos ao redor ficou sem som. Todos podiam sentir que havia algo ainda mais obscuro por trás da vida que eles haviam criado. E o ar estava pesado de segredos não contados. A frase pairou no ar como um eco, e Joaquim sentiu o sangue correr frio. Ricardo, olhando a cena fluindo ao seu redor, finalmente entendeu que tudo na vida de Joaquim havia sido manipulado, como se estivesse preso em um jogo cruel, designado para perder. Ele também percebeu que Eduardo começava a entender a gravidade da situação e desligou a câmera, a expressão de satisfação dando lugar à apreensão. O que realmente estava acontecendo ali? Quais eram os segredos dessa organização? E o mais importante, o que isso significava para todos eles antes que as revelações se tornassem ainda mais devastadoras? Enquanto a tensão aumentava e o burburinho da multidão crescia, Joaquim começou a perceber que a luta não era apenas por seu filho, mas pela verdade sobre sua própria vida e a crua realidade que o cercava. A busca pela resposta estava apenas começando. A tensão pairava no ar, como um... É verdade? Sussurrou, sem saber se queria acreditar. O olhar do jovem era intenso. Eu sempre esperei por você. É hora de nos unirmos, Joaquim. Ele estendeu a mão, a conexão entre eles se tornando uma ponte para o passado. A irmã de Joaquim observava, lágrimas escorrendo por seu rosto. O peso do arrependimento e da dor os consumia. Não podemos deixar o passado nos destruir, gritou a mulher que havia gritado antes, a mãe do garoto. Todos nós estamos aqui agora. Vamos juntos como família. No fundo, Ricardo assistia tudo isso, o coração acelerado. Ele se lembrou de como tudo começou. Um milionário cercado de fama e status, agora testemunhando o que realmente importava. A luta pela vida,
pelas conexões. Aquilo era mais valioso que qualquer riqueza. Eduardo, o rival, filmava tudo em silêncio, como se sentisse o peso da cena que se desenrolava diante dele. E então, em um momento de clareza, Joaquim se virou para a multidão e declarou: "Sim, sou eu, sou o pai, e não vou deixar que nada nos separe novamente." Com um gesto forte, ele segurou a mão do jovem, como se quisesse ancorar aquela conexão em um mar de incertezas. O que mais eles haviam perdido na divisão das suas vidas. A cidade em volta parecia congelada. Mas dentro daquela praça, algo começava a florescer. Com gritos e lágrimas, a verdade começou a surgir. Os segredos não eram a camada de morte, mas a chave para o renascimento. E enquanto homens e mulheres cercavam aquele núcleo de dor e esperança, Ricardo sentiu que estava ali para algo maior. "Eu ajudo. Vamos encontrar seu filho. Vamos todos juntos." Ele não sabia de onde surgia aquela coragem, mas a urgência tomou conta dele. A multidão murmurou, compartilhando o alívio e a emoção. Era uma transformação. Uma luz nas sombras. E no fundo do coração de Joaquim, a esperança começava a brilhar. "Vamos criar um novo futuro. Um futuro unido." E a mulher ao seu lado, cheia de emoções, assentiu firme. O passado poderia ficar para trás se eles estivessem juntos. Mas havia um silêncio observador. Eduardo, que antes se deliciava com o espetáculo, agora tinha um semblante sério. Ele guardou sua câmera e, enquanto se afastava, pensou em seu próprio passado, suas próprias escolhas. Talvez aquele dia tivesse mudado algo dentro dele também. Com o tumulto se dissipando lentamente, a praça tornou-se um local de reencontro, um símbolo de resiliência. As pessoas se abraçavam, compartilhando histórias, enquanto Joaquim e sua família se preparavam para seus próximos passos, não com medo, mas com determinação. E assim, a luz do sol começava a brilhar novamente sobre aqueles que ousaram se abrir para a verdade. O que era uma história de tragédia se transformou em uma nova jornada de esperança. Antes de terminar, uma sensação de urgência surgiu novamente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não espere nem mais um segundo para compartilhar. As verdadeiras histórias não terminam aqui.